Então a gente sabe que é dia de futebol, né? Então hoje tem muita bola rolando pela Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive já teve jogo agora pela manhã, né? Grêmio e Vitória, às 11 horas. Então vamos lá falar um pouquinho de Série A. Já peço aí o seu like aqui no nosso vídeo, no nosso corte, se estiver acompanhando no canal de cortes e na nossa live, dependendo de onde você estiver acompanhando, né? Se inscreva aqui no nosso canal para dar uma forcinha, link na descrição também para você poder acompanhar todos os nossos perfis e redes. Então, colocando na tela aí, a gente teve o time do Fortaleza vencendo a equipe do Sport ontem por 1-0, jogo de abertura aí da 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, Fortaleza vencendo é um momento em que o Fortaleza consegue dar uma melhorada também ali, né? Nos últimos 3 jogos ganhou 2, pelo menos, ganhou do Vitória e do Sport, então, entre aspas, duelos diretos. Contra o Vitória é um duelo diretaço, né? E contra o Sport, coitado do Sport também, né? Ganhou ali algum jogo ou outro, mas é um time que está praticamente afundado. São 12 pontos de diferença da equipe do Santos. Precisa de uma arrancada monumental aqui a equipe do Sport. Mas, falando do Fortaleza, também é uma parada muito dura, porque o Santos, apesar de ele estar aqui com 26 pontos, são 5 pontos de diferença do Fortaleza, já é uma distância muito grande para o Fortaleza correr atrás. Mas o Fortaleza ainda tem um jogo a mais do que o Santos. O Santos joga hoje contra o Red Bull Bragantino e se ganhar esse jogo vai para 29, né? E aí aumenta a vantagem para 7 pontos. A diferença do Fortaleza para o primeiro time fora da zona do rebaixamento ficaria em 7 pontos. Então, no melhor dos cenários, o Santos perdendo esse jogo de hoje, o Fortaleza fica a 5 pontos de sair da zona. Então ainda está numa situação bem complicada. 3 nordestinos em situação bem complicada aí. Mas pelo menos o Fortaleza vence aí essa partida. E, nos últimos 2 jogos, nos últimos 3 jogos fez 6 pontos. Se não tivesse feito esses 6 pontos, estava com 15, junto do Sport aqui embaixo, né? Olha a situação que tá o Fortaleza, velho. Um time que era tão consistente, um time que era tão forte no Campeonato Brasileiro, fazia grandes campanhas, né? E agora tá nessa situação aí bem complicada. E, gente, é muito provável que a gente tenha 3 nordestinos rebaixados, hein? Sport, Fortaleza e Vitória. Então, é situação bem complicada. O Vitória tem um ponto a mais do que o Fortaleza aqui, mas tem um jogo a mais, inclusive, né? Então, situação bem complicada aí da equipe do Vitória nessa temporada também, né? E aí outro jogo que foi bem importante também para o cenário do futebol da Série A foi esse Vasco vencendo a equipe do Cruzeiro. O resultado impressionante. Aliás, né, já a gente vai falar especificamente sobre a equipe do Vasco, né? Mas o Vasco vem evoluindo muito. Né, o Vasco era um time que estava sempre beirando ali a zona do rebaixamento, em alguns momentos entrou na zona do rebaixamento, mas que agora já vem numa boa sequência, né? E isso, não curiosamente, veio logo depois que o Vasco venceu a equipe do CSA na Copa do Brasil, né? Então, tem até um tema proposto para hoje que é relembrar aquele papo de que o CSA é o time do impossível, né? O CSA ressuscitou o Vasco e hoje o Vasco é um time que vem em grande ascensão no campeonato, vencendo o Cruzeiro, que não é um adversário fácil, né? Um time que tava brigando pela primeira posição. Se o Cruzeiro ganha esse jogo, ele passa do Flamengo na liderança do campeonato, né? Então não era um jogo fácil, e o Vasco deu uma grande demonstração de força vencendo a equipe do Cruzeiro, e aí dá uma grande crescida na tabela, né? Dá uma afastada boa da zona do rebaixamento. Se tivesse perdido estaria em 15º colocado, mas vencendo agora dá um grande respiro, abre 8 pontos da zona do rebaixamento e o Vasco tá aí em franca ascensão na tabela, né? E aí o Vascaíno enlouquece, rumo a Libertadores. Mas, enfim, grande resultado aí da equipe do Vasco e o Cruzeiro perde mais uma possibilidade aí. Lembrando um pouco do que eu falava, né? O Cruzeiro, pra mim, é um time que ele é um dos melhores times aqui do Brasil, né? Mas acho que ele não tá no mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras pra estar aqui brigando pelo título. Então vai estar rondando sempre aqui, ó. Tá ali à frente do Palmeiras, mas tem 3 jogos a mais do que o Palmeiras, pô. Entendeu? Então, é natural que termine aí Flamengo e Palmeiras brigando pelo título e o Cruzeiro sendo ali a terceira força desse campeonato brasileiro. Juventude e Internacional 1-1.
o Juventude foi buscar um empate, né? Resultado que não é bom para nenhum dos dois, porque o Internacional estava ganhando, né? E tomou o gol de empate. E o Juventude que precisa ganhar urgentemente também. Então a gente vê aqui o Juventude dentro de casa foi buscar um empate, mas que é um empate que ele é ruim, porque ainda se mantém bem distante de sair da zona, né? São 4 pontos, com um jogo a mais até. Então não foi bom esse empate aí para a equipe do Juventude. O Atlético Mineiro contra a equipe do Mirassol, velho, não é fácil não jogar com o Mirassol não, viu? Então esse resultado aqui foi importantíssimo pro Atlético. O Atlético estaria quer dizer, ele estava, né, na 16ª colocação. Ele era o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E aí, vencendo esse jogo, ele sai um pouco desse sufoco aí, né? E aí, o Mirassol, que é um time que hoje é um time de Libertadores, né? Porra, olha o Mirassol, velho, onde tá, 4º colocado, pô. É impressionante, velho, a campanha que o Mirassol faz. Esse resultado aqui, claro que ninguém fica feliz com a derrota, mas também uma derrota, uma hora ou outra, vai acontecer, né? E aí o time do Mirassol é um time que eu acho que ele é bastante consistente, tem muito cabeça no lugar e vai saber lidar bem com essa derrota pra poder se recuperar aí na temporada. Então tem aí muita bola pra rolar e o Mirassol vai fazendo uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que pra mim é a grande surpresa do Brasil hoje é o Mirassol, né? Na Série A, 4º colocado no Campeonato Brasileiro, pô. Tá ligado? Perdeu esse jogo agora, mas, enfim, acontece. Uma derrota, uma hora ou outra vai acontecer. E o Mirassol é um time que vem administrando bem todas essas situações. Hoje de manhã a gente teve Grêmio e Vitória, 3-1 para o Grêmio, né? Acabou já esse jogo? Eu não tava acompanhando. Acabou, né? 3-1. O Vitória, inclusive, tinha até empatado a partida no começo do segundo tempo. Mas o Grêmio fez o segundo e acabou fazendo o terceiro gol. Eu nem tava ligado, velho, nesse jogo agora de manhã. Se eu soubesse, eu tinha me programado pra começar a live durante a partida, tá ligado? Pra poder ir fazendo tipo o react do jogo. Mas enfim, acabei não fazendo. Mas o Grêmio vence uma partida importante contra o Vitória, né? Cria a sua gordurinha aqui, né? Sai da parte de baixo da tabela e vem querendo se aproximar aqui dessa parte mais de cima. E o Vitória, complicado também, né, a situação do Vitória, 4 pontos atrás do Santos e 2 jogos a mais. Então, como eu vinha falando no começo do vídeo aqui, né, no começo do corte, é uma situação bem complicada também para a equipe do Vitória. Mas, enfim, ainda tem muita bola para rolar, o Vitória precisa tentar se recuperar de qualquer jeito, mas que vem cada vez mais se complicando a situação do Vitória. Trouxe o Jair Ventura, não foi? Se não me engano, pra tentar salvar. Ele que tinha salvo, eu vi que foi uma campanha que tinha feito bem, né? Um tempo atrás e salvou um time do rebaixamento. E chega agora pra tentar salvar a equipe do Vitória. Mas, bom, não conseguiu aí vencer esse jogo de hoje. E segue aí numa situação bem complicada a equipe do Vitória. E pode piorar mais ainda, né? Se o Santos vencer a partida hoje. Pode aumentar mais ainda essa diferença aqui. Então, complicado demais aí a situação do Vitória. Gente, metade da rodada já foi, né? 5 jogos aí da 25ª rodada. Então, já tivemos aí metade dessa rodada e vamos ter o resto da metade nesse domingo e na segunda. Então, vou parar o corte por aqui e vocês acompanham também os comentários dos próximos jogos em outro corte no canal, beleza?